Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste primeiro bloco, nós vamos entrevistar o professor Marcelo Vitorino, ele que é doutorando em Direito Tributário Internacional. Marcelo Vitorino é tributarista, juiz arbitral, perito judicial, contabilista, gestor empresarial, especialista em controladoria e finanças, especialista em direito tributário, também é mestrando em direção estratégica de negócios, é analista contábil financeiro, palestrante e cursistas em diversas feiras, seminários e universidades, empresas públicas e privadas. Ele é autor de vários artigos científicos e tem 2 obras publicadas: O Planejamento Tributário como Ferramenta de Gestão e O Direito aos Direitos Humanos. Hoje nós vamos, então, conversar com o professor Marcelo com o tema Tributos e Direitos Humanos. Esses são os livros do professor Marcelo Vitorino. O Direito aos Direitos Humanos, este livro aqui, e o outro livro de autoria do professor Marcelo é O Planejamento Tributário como Ferramenta de Gestão. Professor Marcelo, inicialmente eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo entre os tributos, os impostos, as taxas, as contribuições e os direitos humanos. Dá para fazer um paralelo entre esses 2 campos do saber e instrumentos da vida humana? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores, senhores presentes e demais presentes. É uma honra estar aqui no seu programa. Fiquei muito lisonjeado com o seu convite e, paralelamente, dá para se fazer um enlace entre as 2 áreas. Embora a função do tributo seja gerir os cofres públicos, uma das funções intrínseca do recolhimento do tributo seria ajudar os menos favorecidos, acabar com o desemprego, com a miséria, até com as favelas existentes nas cidades. Isso seria a materialização do recurso que vem através dos tributos. Porém, isso muita gente sabe que 90% disso aí não é utilizado para os fins que deveria ser utilizado, como gerir os direitos aos direitos humanos dos menos favorecidos, aqueles que não têm acesso a uma educação, que não têm acesso a um saneamento básico e assim sucessivamente. Isso não é local, não é nacional, não é estadual, isso aí é a nível mundial. Você pega países do mundo aí, tipo, pega lá os países da África principalmente, e os caras não têm nem um copo d'água como esse aqui para matar a sua sede. E quando você vê aí crianças desnutridas, adolescentes, idosos principalmente, que não tem o saneamento, não tem uma gestão pública eficiente que vai fazer com que essas pessoas tenham acesso aos níveis básicos que são defendidos pela Declaração dos Direitos Humanos. O professor Marcelo, o senhor é da escola que defende, que prega de que os tributos têm como finalidade a materialização dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Esses direitos que o senhor acabou de citar, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à educação, seria essa a finalidade dos tributos? Uma das finalidades do tributo seria essa.
E não simplesmente recolher tributos para dizer que vai fazer, vou construir estrada, só que não adianta você construir a estrada e a pessoa que vai utilizar, que precisa dessa estrada, não tem uma saúde para ir caminhar nessa estrada, não tem condições de chegar e é um parque para usufruir desses direitos. O senhor escreveu uma obra chamada O Planejamento Tributário como Instrumento ou como Ferramenta de Gestão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse seu livro. Aliás, ele foi editado pela JM Editora, que é uma editora aqui em Curitiba, mas pode ser encontrada pela internet em qualquer parte do Brasil. Isso. É só colocar lá Marcelo Vitorino, o planejamento tributário como ferramenta de gestão. Acredito que várias editoras e várias livrarias no nosso país, elas estão disponibilizando esta obra. Sim, e quem não tiver pode pedir para a própria JM ou entrar em contato com a própria livraria, a livraria entra em contato comigo. Essa obra é destinada a quem? A professores, a alunos, a estudantes, a empresários. O senhor, durante muitos anos, atuou como tributarista, como contador, então entende bem os meandros da tributação no Brasil. Esse livro é dirigido tanto ao pequeno empresário, ao médio empresário, ao grande empresário, aos estudantes, aos professores, aos acadêmicos. O estudante, a partir do primeiro ano do ensino médio, já tem condições de ter uma noção do que é um tributo e o que é um planejamento tributário. Porque o que é o planejamento tributário? O planejamento tributário é uma parte da doutrina, é uma parte do direito e, consequentemente, parte contábil fiscal, onde você fazendo um planejamento dentro da elisão fiscal, é um planejamento ético. Então, você tem um planejamento, você está fazendo um planejamento para você ter uma economia de impostos sem sonegar o imposto, que é diferente da evasão fiscal. Porque a evasão fiscal, o que é? Você está utilizando-se de má fé para não recolher o tributo. E quando você faz um planejamento, que é a elisão fiscal, mais conhecida como elisão fiscal, é o planejamento tributário em si, que você vai adequar a tua contabilidade para que você tenha recurso de recolher o imposto devido sem furar o seu caixa. Quanto com um bom planejamento tributário, quanto que uma empresa pode economizar? E pode-se planejar o pagamento dos tributos nas 3 esferas, municipal, estadual, federal, ou esse planejamento se dedica mais aos impostos federais e estaduais? Não, o planejamento tributário pode ser utilizado em qualquer uma das esferas. E você, com o planejamento, você economiza de 35% a 43% da tua carga tributária. Certo. E isso seja a empresa de que ramo for? Do ramo que for. Seja do ramo que for, seja do porte que for a empresa, pequena, média, grande, multinacional. As grandes multinacionais já trabalham com a parte tem um departamento exclusivo de planejamento tributário. Se dedicando a isso. Exatamente. Então, vamos pegar, por exemplo, há uns anos atrás eu prestava consultoria para a Volkswagen. A Volkswagen Curitiba tem um departamento com 16, na época, tinha 16 profissionais trabalhando só na parte de planejamento tributário. E com isso ela conseguia, então, diminuir... Consegue reduzir bastante a carga tributária. Mas quando a pessoa ou a empresa está planejando, fazendo o seu planejamento tributário, o que ela se beneficia? De leis que existem? Como é que ocorre esse planejamento tributário? Ela faz um planejamento dentro da legislação. Por exemplo, você tem uma legislação, você tem lá um tributo. Por exemplo, lá você vai pagar, por esse copo aqui, você vai pagar R$300 pelo copo. Você vai comprar de um fornecedor a R$300. Esse fornecedor não faz o planejamento tributário. Agora, se você for comprar esse mesmo copo de um outro fornecedor que tem um planejamento tributário,
o custo desse copo vai cair para em torno de 250, 230. Aí você já tem uma economia de tributos. Você, como fornecedor, vai comprar dele. Então, se ele tem uma economia de tributos, ele vai automaticamente repassar para o seu consumidor. Vender mais barato. Vende mais barato. E a aí? relação custo-benefício para o consumidor está ganhando, o empresário está ganhando e o governo está ganhando com o planejamento tributário. Nós estamos acompanhando agora, em todo o Brasil, que o governo reduziu o IPI de alguns produtos, inclusive automóveis. Mas um jornal aqui de Curitiba, a Gazeta do Povo, fez uma pesquisa e constatou que esses tributos, ou a redução desse imposto do IPI, não está sendo repassado para os consumidores. Como é que o senhor qualifica essas empresas que recebem um benefício para transferir esse benefício ao consumidor e não o fazem? Trazendo isso para a seara jurídica do negócio, eles estão agindo, posso dizer que o empresário está agindo de má fé em não repassar esse benefício para o consumidor. Embora essas economias de IPI, que o governo diz que está dando incentivo, entre aspas, porque ele te reduz o imposto de um lado, porém ele te cobra outra taxa do outro lado. Por exemplo, você reduziu o IPI. Se a empresa, a fábrica, for repassar para você consumidor, você não tem condições de comprar à vista, você vai ter que financiar. Aí você vai pegar uma taxa de financiamento, dependendo do teu cadastro, acima do mercado. Quer dizer, então, o governo não perde. Quem acaba perdendo sempre vai ser o consumidor. A corda vai estourar do lado mais fraco. Principalmente o consumidor que não tem o conhecimento que a redução do imposto, do IPI, no caso, é uma e, em contrapartida, ele vai ter que financiar. O governo não ganha no IPI, mas vai ganhar no IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Quer dizer, correto. Então, se você for pôr na balança, aonde que está a economia do povo? A economia do consumidor em si. A economia, na verdade, é para o empresário. E aquele que consegue pagar à vista, Esse sai no lucro, está no benefício. Esse consegue o benefício. Nós temos, evidentemente, o curso de gestão pública, temos alunos de vários segmentos, setores, principalmente prefeituras, de órgãos estaduais, prefeitos, vereadores, e o senhor falou de elisão fiscal e evasão. Eu gostaria que o senhor fizesse uma comparação, qual a diferença entre a evasão fiscal e a elisão fiscal. A elisão fiscal é o planejamento propriamente dito. Tecnicamente, ele é conhecido como elisão fiscal, que é o planejamento, popularmente, planejamento. Você vai falar para um consumidor elisão fiscal, ele não vai entender. Agora, se você falar para ele um planejamento, aí ele vai entender o que é. Agora, a evasão, o que é? Se você tem uma empresa, tá? Você, por exemplo, vai vender para mim, eu vou comprar, só que eu peço nota fiscal para você. Você é empresário, a legislação diz que você é obrigado a emitir nota fiscal. Porém, muitos empresários vão dizer para você, não, eu vou pedir a nota, não, eu não tenho nota fiscal. Aí, o que o empresário está fazendo? Ele está se esvaindo de recolher o imposto. Por quê? Ele não emite a nota fiscal, automaticamente ele não vai contabilizar. Ele não contabilizando, não vai gerar o fato gerador, que seria o fato do imposto, que é o valor da nota. Consequentemente, ele vai deixar de recolher. Então, o que ele está fazendo? Trazendo para a seara jurídica, ele está utilizando-se de má fé. Quer dizer, ele está intencionalmente fazendo com que não seja recolhido o imposto, ele não te dá a nota, porque você te suprimiu um dos direitos humanos, que é assegurado na Constituição, que o empresário tem que dar nota, então ele já tirou um direito seu. Consequentemente, ele vai deixar de recolher o imposto. Então, esse automaticamente acaba indo para caixa 2, digamos assim. E então o senhor... Porque ele não vai recolher o imposto sobre essa venda. Ou ele vai fazer o seguinte, vai te vender com uma nota calçada. O que é a nota calçada? Ele vai pegar o bloco de nota fiscal dele. A mercadoria custa R$1.000.
o que ele vai fazer? Ele vai, a primeira via que ele vai tirar para você, ele vai na segunda via, ele vai pôr uma espécie de um papelão, alguma coisa assim, que não passe o valor para outra nota, ele tira a nota no valor de R$1.000 para você, te deu essa nota no fiscal. Só que a nota que vai para a contabilidade dele, ele vai lá por R$100. Quer dizer, de vez de ele pagar 100 de imposto, ele vai pagar R$1. Quer dizer, então ele já está utilizando-se do dolo e da má fé para não recolher o imposto. Quer dizer, né, entre aspas, ele te deu nota, mas oficialmente ele não te deu nota. Isso chama-se nota calçada. E o poder público, ele perde mais com a evasão ou com a elisão? Com a evasão. Porque a elisão ela estaria já prevista, digamos assim, no próprio orçamento público? Sim, ela é prevista no próprio orçamento público. Tanto é que já tem a legislação, há uns anos atrás, o governo tentou acabar com essa folia de elisão, de planejamento tributário. Ele editou uma normativa, só que é uma normativa que não pegou. Por quê? Os tributaristas foram em cima e provaram para o governo que, com a evasão, o governo vai sair no lucro do que deixar para fazer a evasão. Que deixar de recolher o imposto. O senhor trata no seu livro também da elusão fiscal. O que vem a ser a elusão fiscal? A elusão fiscal é um instituto que fica entre a elisão e a evasão. Você não faz nem o recolhimento correto e nem a sonegação. O que você vai fazer? É tipo assim, a nota calçada. O valor é 1.000, você vai recolher o imposto sobre 100. E isso cai no instituto da ilusão, que fica no meio termo dos dois. Não é nem a sonegação e nem o recolhimento correto. Fica para não dizer que não recolheu e para não dizer que não deu nota para o consumidor. Tem empresários que utilizam desse subterfúgio. O instrumento que o senhor falou que o governo baixou foi a medida provisória 66/2002, que foi uma norma anti-elisão. Porque a intenção do governo era para acabar com o planejamento tributário feito pelas empresas. Sim. Só que foi mais uma lei que não saiu do papel. Certo. Como muitas dentro no nosso país que está aí só para bonito, só para inglês ver, que nem diz o ditado português. E esta medida provisória continua em vigor? Ela continua em vigor, mas porém não pegou. Não pegou. Isso. E até então a intenção do governo federal modificar essa legislação. Porém, como foi ano de eleição, era para ser esse ano, daí veio as eleições, agora ficou para o ano que vem, e daí já vem Copa do Mundo e acabou ficando de lado mais uma vez. Aqui no artigo 13 desta medida provisória diz que os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária serão desconsiderados para fins tributários pela autoridade administrativa competente, observados os procedimentos estabelecidos nos artigos 14 e 19. Então, isso significa que o fiscal ele pode desconsiderar fatos que ele considere atos de elisão ou não? Sim, ele pode desconsiderar. Ele tem essa prerrogativa. Certo. Aí, claro, você tem aí o direito de defesa. O fiscal vai chegar na tua empresa, vai te notificar que ele está desconsiderando isso e vai te dar um prazo aí de 10 a 30 dias para você entrar com a defesa. Aí você vai se explicar e daí você tem como provar que isso daí, o que você está fazendo é correto e o que está... quando você não consegue resolver administrativamente, aí você tem a seara judicial que tem a barganha nesse sentido. O seu livro, O Direito aos Direitos Humanos, o senhor faz um histórico da questão dos direitos humanos, desde a Declaração dos Direitos Humanos pela ONU. Anteriormente, nós tivemos, durante a Revolução Francesa também, a Declaração dos Direitos do Homem. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Como é que o senhor decidiu escrever um livro sobre direitos humanos e a importância desse livro na conscientização dos direitos de todos os seres humanos no nosso planeta?
Não, bem, a ideia de escrever sobre direitos humanos foi justamente por quê? Porque a maioria do pessoal, da população mundial, não conhece os direitos humanos. Só ouviu falar numa vez que existe uma tal de Declaração de Direitos Humanos. Mas o que é uma Declaração de Direitos Humanos? Ninguém sabe o que é, para que ela veio, para que ela serve. Como ela surgiu? Ela surgiu com a Carta das Nações, após a Revolução Francesa, a princípio para suprir os direitos de quem foi à guerra, dele e dos seus familiares. A partir daí, ela foi sendo ampliada gradativamente, até que em 1849, em Genebra, foi dado os 4 pilares da Declaração de Direitos Humanos, e assim ela foi se estendendo. Então, a partir dessa Declaração de Direitos Humanos de Genebra, então, os países que se interessaram pelos direitos humanos passaram a ser signatários dessa declaração. E todos assinaram um termo que, se comprometendo, que vão preservar, fazer valer a Declaração de Direitos Humanos em seu território. E na própria declaração, com esses países signatários, eles dão refúgios humanitários, que o pessoal que, por exemplo, pega o pessoal de guerra, pega esse pessoal que veio recentemente, que entraram aqui pelo Acre ali, que vieram da Nigéria, que vieram extraditados, ou que saíram do país, fugidos, principalmente os países que estão em guerra, Afeganistão e outros lá daquela região, que a maioria veio para cá, que aí a própria ONU, em conjunto com a Caritas, que é uma associação ligada à Igreja Católica, que tem em mais de 200 países, elas fazem por valer a Declaração dos Direitos Humanos nos seus países. Aliás, o senhor até, no seu livro, o senhor aborda digamos, um tópico aí, um capítulo sobre Caritas. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da Caritas, que é uma instituição importante no mundo todo e que está aqui no Brasil já há muito tempo. Se o senhor pudesse aprofundar um pouco em relação à Caritas, né? A Caritas foi criada inicialmente ligada à Igreja Católica. Então, ela era um berço de dentro da Igreja Católica. Com o passar dos anos que ela começou, vamos dizer assim, a andar por si só, ela se afastou, né? Ela teve esse desligamento indireto da Igreja Católica, embora ela pegue muita a base da Igreja Católica, do Vaticano. Ela começou no Vaticano e se espalhou para todos os países do mundo. Hoje ela está em mais de 200 países, onde ela trabalha em conjunto não só com a Igreja Católica, mas com todas as igrejas, com todas as religiões do mundo, em conjunto com a ONU, onde ela dá assistência ao refugiado, seja de qualquer país que for. Se for, digamos lá, amanhã depois tiver que sair alguém aqui, que seja extraditado, digamos, daqui, vai mandar morar lá na África, tem a Caritas que vai acolher ele lá. A Caritas aqui, Brasil, vai entrar em contato e vai pôr essa pessoa em contato com a Caritas no outro país quando ele for para lá. O senhor falou de refugiados. O Brasil hoje está se transformando num país de refugiados também. Nós temos visto aí muita gente do Haiti entrando no nosso país, vindo para cá, também de países da África. Como é que está sendo o tratamento aos refugiados aqui no nosso país? O tratamento do refugiado, ele segue a cartilha da Caritas, que é uma cartilha no mundo, e essa Caritas é seguida, essa cartilha no mundo inteiro. E a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, que ele foi o primeiro governo que fez o Plano Nacional de Direitos Humanos. O que é? Ele fez em conjunto com a Caritas e com a Igreja Católica e a CNBB. Então eles montaram o Plano de Direitos Humanos. Hoje ele já está na sua 4ª edição, que os governos anteriores, o governo do Lula até o governo da Dilma Rousseff, eles estão dando sequência a esse programa. É um dos poucos programas que o governo federal está dando sequência, dando atenção humanitária a esse. Por isso que está vindo todo mundo para cá. Todos os refugiados do Haiti, da Argélia, da onde vem, quando eles pensam em sair do país dele, qual é o país que eles pensam em ir? Para o Brasil, porque é o único país que você chegou hoje aqui, em mais tardar 30 dias você está trabalhando, você está estudando, você tem uma casa. Isso significa uma solidariedade humanitária, uma solidariedade como nação. Como nação. Então,
nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Marcelo Vitorino, ele que é doutorando em Direito Tributário Internacional, e o tema de hoje foi Tributos e Direitos Humanos. Professor Marcelo, quero agradecer muito a sua presença, não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu bastante na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado. Tudo de bom para você. Foi um prazer e estou à disposição quando precisar e aos telespectadores, muito obrigado. Obrigado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema como identificar a hiperatividade na escola. E para isso nós convidamos a professora Denise Maria Wendel. Ela que é psicopedagoga, ela possui graduação em pedagogia e também estudou até o 3º ano de psicologia. Ela é pós-graduada em psicopedagogia e magistério superior. A professora Denise também atua como psicopedagoga, licenciada também para aplicação de avaliações psicoeducacionais. Atualmente é professora e pedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Ela é especializada ainda em atendimento com necessidades especiais, atendimento pedagógico e avaliação diagnóstico e psicoeducacional. Ela é integrante da Associação Brasileira de Psicopedagogia do Paraná, ministra palestras, seminários em congressos em diversas áreas do conhecimento. Professora Denise, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que a senhora nos dissesse, nos informasse como é que se identifica uma criança hiperativa. O fato de ela ter um comportamento de indisciplina pode ser um dos sinais da hiperatividade? Primeiramente, eu quero agradecer a presença, aqui o convite, né? Parabenizar a Uninter por essa maravilhosa canal de televisão, né? Onde é importante levar informação para todos. E a indisciplina pode ser um sinal de hiperatividade? Pode. Mas nós devemos ter muito cuidado quando se fala em disciplina. Porque a indisciplina pode ser comportamental, há diversos estímulos externos, e a hiperatividade é nata. Então, o docente em sala de aula tem que ter muito cuidado para um pré-diagnóstico, né? O que significa, como é que se identifica um aluno hiperativo? É aquele que não fica parado, aquele que está sempre envolvido em atividades e muitas vezes até, na época que nós éramos crianças, a gente sabia que tinha aqueles colegas que faziam um pouco mais bagunça. É isso mesmo, professora?
Bom, o hiperativo ele tem comportamento assim, conhecido como mundo da lua, certo? Sim. A indisciplina do hiperativo é acarretadora pelo próprio comportamento, porque a hiperatividade é nata. A gente tem que falar sobre a genética do indivíduo. Então, a criança hiperativa não vira, a criança hiperativa já nasce com a hiperatividade. O comportamento, como você me perguntou, é aquele que nunca para quieto, é aquele que fala bastante, interrompe conversas, vive se mexendo constantemente na carteira. E aí, como a gente tem aquela teoria da educação tradicional, onde a criança deve estar sentada, portando um comportamento social adequado, né? O hiperativo ele sai um pouquinho fora desse comportamento que a sociedade nos diz que nós temos que fazer, né? Mas não é nada exacerbado, assim, que não possa ser controlado, né? E também é muito importante dizer que a linguagem maior do hiperativo para um bom entendimento a nível social e familiar é a linguagem do amor, certo? E sempre para o hiperativo é importante determinar o que é certo e o que é errado, objetivando as ideias e os comportamentos. A senhora é professora também, educadora da Rede Municipal de Ensino aqui de Curitiba. Como é que a senhora vê a educação pública? Ela, de um modo geral, os professores estão preparados para atender os alunos hiperativos? Na verdade, a hiperatividade deveria ter um professor especializado, porque a hiperatividade requer cuidados maiores para justamente não virar um viciado, né? Porque a tendência porque a adrenalina corre a nível cerebral muito rápido, né? A cabeça de um TDAH e um hiperativo vive numa turbulência. É essa turbulência que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por isso, na educação, devemos ter, com certeza, professores especializados nessa área. Porque, como eu disse, cada indivíduo é um indivíduo, certo? Então, tendo um profissional especializado na área da hiperatividade, controla melhor a classe onde esse está inserido, né? Não devemos rotular o transtorno de déficit de atenção, o portador, e aí hiperativo também, não devemos rotular de maneira alguma. Não deve-se direcioná-lo para uma sala de recurso ou uma classe especial. Ao meu ver, não há necessidade, certo? Porque é apenas fazer um condicionamento na criança, saber conduzir. Por isso é importante, né, essa fala que eu estou tendo agora aqui com vocês, pais, professores, especializar cada vez mais o corpo de docência das nossas escolas. Um outro aspecto, professora Denise, diz respeito ao desempenho do hiperativo na escola. Ele vai dentro da média, ou o desempenho dele é inferior, é superior aos seus colegas, de acordo com a sua faixa etária? Como é que é o desempenho de um aluno hiperativo? Professor Jorge, o hiperativo ele é muito criativo, né? Ele é bastante inteligente, ele se dedica muito aos estudos, mas tem que saber, como eu vou repetir, conduzir o comportamento do hiperativo. Ele tem que sempre ter um porto seguro, seja essa pessoa um pai, um responsável ou até um docente. Se tratando do assunto da produtividade escolar, a maioria dos hiperativos e transtornos de déficit de atenção portadores possui grande dificuldade na área matemática, nas áreas lógica do conhecimento. Parte até do princípio de não saber ver horas. É uma dificuldade muito grande que se apresenta no hiperativo. Porque ele não sabe essa linguagem muito abstrata e lógica. Linguagem de números, hipotenusa, raiz quadrada. Ele não consegue introduzir esse conhecimento para ele. Por isso é importante, repito,
a especialização dos professores nessa área para saber facilitar o aprendizado do portador. A senhora classificaria uma pessoa hiperativa como uma das espécies de deficiência ou não? O hiperativo não classificaria como deficiente, certo? Porque deficiente nós somos em qualquer área. Nós, humanos e normais, ditos normais. Então, sempre alguém vai ter problema de relacionamento, que também é uma deficiência, né? De fala, que também é uma deficiência. Mas eu cito como hiperativo uma criança que apenas tem problema comportamental e genético. Falta hormônio, né? Por isso o uso muitas vezes do medicamento, da sertralina, da ritalina, né? Então, para justamente haver uma compensação. Politicamente falando, a nível de medicamentos, e também cientistas falando, uns abonam essa ideia do medicamento. Outros acham que realmente é importante porque se trata de hormônios, né? Então, a nível cerebral é muito importante. Com o tempo, a pessoa pode ir diminuindo essa hiperatividade ou acompanha o ser humano para o resto da vida? Para o resto da vida. Ele nasce e vai morrer com essa hiperatividade. Eu gostaria, a senhora falou aqui também do transtorno do déficit de atenção. Existe uma diferença entre esse transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade? A senhora poderia fazer um comparativo, explicar para nós como é que que uma e outra se classificam? A hiperatividade ela pode ser por comportamentos externos, vir mais acentuado ou não na criança, certo? Também a genética, o hiperativo é genético, e o transtorno de déficit de atenção também é genético. Uns podem nascer só com a hiperatividade, outros podem nascer os dois juntos, ser portador do déficit de atenção e da hiperatividade. Se falando da déficit de atenção, é como se nós fôssemos um carro a 200 por hora, 24 horas por dia, né? Até nas horas de sono, porque o transtorno de déficit de atenção provoca insônia, provoca movimentos constantes na cama, então a pessoa nunca dorme um sono tranquilo. E geralmente há crises na pessoa, porque está em período de exaustão. O cérebro está funcionando a 200 quilômetros por hora, como comparando a um carro. Uma hora o carro pifa e o corpo humano também pifa. No seguinte sentido de dar uma parada. Aí que é bom um acompanhamento psicoterápico, pedagógico e psiquiátrico também. Nesse caso também há medicamentos para, digamos assim, amenizar esse problema? Sim. São metilfenidatos. São os mesmos, semelhantes aos medicamentos da hiperatividade ou são diferentes? Olha, como o medicamento cabe a cada indivíduo, né? Cada ser, a se adaptar a ele, mas são bem parecidos. Se fala assim, sertralina, ritalina, né? Só que a gente tem que ter um certo cuidado com a tarja preta, porque os efeitos colaterais são muitos. E, além desses sintomas que a senhora apontou, existe mais algum que possam caracterizar? Como é que um pai, uma mãe pode descobrir que o seu filho tem déficit de atenção ou que ele seja hiperativo? Muitas vezes os pais pensam, mas tem alguma coisa errada no meu filho, como é que eu descubro isso? Através da impulsividade, liderança, não parar quieto, mudar repentinamente de brinquedo, não terminar os afazeres, tanto a nível do estudante, lições de casa, como afazeres domésticos, não ter limite, não entender a palavra não, desatenção é muito grande, né? E agitação é a priori.
de todos Isso os se sintomas. manifesta desde os primeiros anos de Os vida, primeiros lá anos do de vida. berço. Já dá para perceber. Já dá para perceber. Então, a senhora me disse que a senhora também é hiperativa. Sou. Eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito, quais foram as sensações, como é que a senhora descobriu isso, foram seus pais? Porque conversando me parece que é uma pessoa normal. Eu nem percebi A esse hiperatividade. detalhe. Eu gostaria só que me dessem a carta que se encontra na minha bolsa, que eu trouxe, que foi escrita quando criança, agora que eu me lembrei, que eu trouxe para mostrar justamente para vocês, para me contar, a partir dessa carta, como que foi a minha descoberta e o meu diagnóstico. Pode ser? Não, com certeza. Mas antes, então, eu vou fazer uma outra pergunta para a senhora. Eu gostaria que... como é que se avalia, você faz uma avaliação psicoeducacional? A senhora que é psicoterapeuta também, como é que ocorre essa avaliação? Os pais têm esse olhar para a criança, identificam todos esses sintomas. Qual a conduta melhor dos familiares perante essa criança? Procurar um pedagogo, um psicopedagogo, para fazer uma avaliação psicoeducacional na criança. Essa avaliação é uma avaliação psicoeducacional onde tem uma equipe multidisciplinar, formadas por neurologistas, psiquiatras, fono, psicólogo, pedagogo, para justamente diagnosticar com certeza se esse indivíduo é portador ou não do déficit de atenção e hiperatividade. Nós estamos encontrando dificuldade para achar a sua carta, professora, mas eu gostaria que a senhora nos citasse o que a senhora descobriu na carta, como é que foi que naquele período a senhora, digamos assim, os seus pais perceberam que a senhora era hiperativa, enfim. Agora a senhora já está com a sacola aqui. Talvez a senhora ache essa carta. Em que idade foi que a senhora escreveu essa carta, professora? Então, foi uma vizinha minha do Rio de Janeiro, quando eu morava lá. Ela começou a perceber o meu comportamento e começou a escrever essa cartinha para mim. Achei E a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. 5 anos. Vamos ver então o que diz a carta. Os dentinhos separados parecem um esquilinho assustado. Assim é Denise. Um pingo de gente que quer saber de tudo e de todos. Não para quieta de jeito nenhum. Tudo para ela tem que dar certo. Ela está aqui, opa, já não está. Ela está correndo agora. Agora procuro ela. Ah, estava ali, ó. Não, ela está aqui. Não, ela foi para lá. Espera só um pouquinho. Estou parando. Ah, não. Ela está parando agora. Nossa, parou. Conseguiu parar quieta. Observei que ela estava fazendo uma bolinha, da qual ela tinha tanto medo. Bolinhas feitas de massinha. Ou melhor, acho que estava fazendo, porque agora ela foi para o quarto. Olha aí, voltou rapidamente, cutucando o Tuca. Tuca era um melhor amigo meu, a qual estava dando os bofetões. Por sua vez, ela estava do lado do rádio. Põe quase no último volume, começa a dançar e pular. Ela está me parecendo um jeito muito especial, alegre, extrovertido e ao mesmo tempo inteligente, pois sabe identificar certinho o que quer. Opa, sumiu de novo, foi atrás do Tuca. Está dando uma de maestro agora, ensinando o Tuca como ele se fosse uma pessoa adulta. Se encheu do rádio, desligou e quase quebrou. Foi sem querer, disse ela. Sentou do meu lado e quer saber o que eu estou escrevendo. Está morrendo de curiosidade. Mas sabe por que o nome dela está no papel? Sabe a referência dela? Ela soube reconhecer seu nome. Tuca grita, olho é Denise, que o agarra e o beija, dizendo, você é meu amigão. Denise, 5 anos, está começando a viver.
olhos abertos, enxergando o mundo com prematuridade. Nesse período, professora Denise, não se tinha ainda o diagnóstico da hiperatividade? Alguns médicos já me diagnosticaram, né? Mas até hoje a medicina confunde muito a hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção, com o transtorno bipolar. Sintomas semelhantes, mas não iguais. Digamos que sintomas parecidos. Essa senhora que escreveu a carta, A Aglaé, foi em 22/12/73. Pois O que era sua professora? O que era? ela era uma amiga da família. Ah, da família. Interessante. Esse é um verdadeiro diagnóstico da hiperatividade. Da né? hiperatividade. Então, E a partir disso que eu comecei a estudar. me interessar mais pelo assunto. A hiperatividade afetou a senhora nos estudos, lhe prejudicou em algumas coisas na vida ou não? Sim, prejudicou muitíssimo na questão matemática, porque eu nunca fui bem em cálculo, né? E na área química, área lógico mesmo, né? Essas disciplinas todas a senhora Tive teve... muita dificuldade, mas consegui superar, nada que a gente não supere. Sim. A senhora também falou de que a hiperatividade deve ter um tratamento, um atendimento diferenciado. Eu fiz essa pergunta no início. A senhora acha que hoje a escola pública ela está preparada para dar o atendimento à criança hiperativa ou ainda temos muito a caminhar, a identificar, apesar de que houve uma evolução muito grande nesse particular? Acredito que tanto a área educacional quanto a área de saúde precisa muito estudar a respeito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque é de extrema importância para um diagnóstico correto, ou quase correto, porque nada para a ciência é tão correto assim, digamos, não para a ciência, mas digamos para o indivíduo, como eu disse, cada um é um, a nível de medicamentos, a nível de conduta para esse paciente. Devemos sim investigar, devemos sim investir tanto na área educacional quanto na área da saúde. A senhora também tem atuado na orientação sexual, inclusive participado de debates, escrito a respeito do sexo na adolescência. Sim. Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto que hoje, nos dias atuais, cada vez mais cedo os adolescentes estão praticando sexo e como é que os pais podem encarar essa situação? Eu acho que há uma mudança radical a nível comportamental do adolescente, até da criança, por vários fatores que influenciaram essa criança. Hoje em dia é grande número de separações, agressões domésticas, violências domésticas, e se perdeu um pouco a noção do ser humano, né? Hoje a criança fala numa escola para um professor, não vai dar nada. O adolescente age da mesma maneira. Então, eu acho que a gente tem que resgatar um pouquinho valores e também permanecer Deus, ter fé em Deus, porque esses valores Deus está colocando no nosso coraçãozinho. Então, é tentar resgatar os valores. Só assim haveria um comportamento mais... Sim. A senhora acha que a internet, os novos meios de comunicação, eles contribuem para que cada vez mais a juventude pratique o sexo? Sim, com certeza. Inclusive a mídia também. Tem alguns programas que não são educativos, né? Então nós devemos também selecionar o que é bom para nós. E em relação à violência na escola? Gostaria que a senhora fizesse essa abordagem. Nós estamos vendo professores sendo agredidos, estamos vendo cada vez mais
a violência dentro das escolas, talvez isso em função até do próprio tempo em que estejamos vivendo. Com certeza a violência está assim, abrupta, né? Em demasia. Eu acho que falta muito o social valorizar nós, docentes, eu me incluo, porque eu sou professora, eu estou professora, né? Com essa missão, porque hoje em dia só para na educação quem tem uma missão. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate a professora Denise Maria Wendel, ela que é psicopedagoga, e o tema de hoje foi como identificar a hiperatividade na escola. Professora Denise, muito obrigado pela entrevista. Eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada e tudo de bom para vocês.